Então, vamos agora para uma mandala totalmente intencional na força da Vitória Régia. Sim, é um arquétipo super feminino, né? Uma simbologia super feminina. Muito se confunde sobre a Vitória Régia ser a planta que é a lótus, né? A flor que a Vitória Régia dá é muito parecida com a lótus, mas não é a mesma coisa. Mas também pode ter o mesmo significado, né? De resiliência, de conseguir vencer obstáculos. Né? Então, a cliente queria que a Vitória Régia estivesse de cima, né? Então, vou até pôr algumas referências aí que eu peguei. Inicialmente, eu tentei, quando ela disse Vitória Régia, eu pensei em colocar os de lado, né? Pôr uma lótus em cima, trazer todo um arquétipo geral. Mas não, ela queria exatamente de cima. Para quê? Para dar ênfase nas envergaduras, em todos esses filamentos que tem a Vitória Régia de cima. Então, esse aí é um primeiro esboço para a gente ter noção dessas veiuras, né? Dessas que são como raízes, né? Tem o mesmo sentido de proteção do feminino, de vida, do inconsciente, da nossa parte emocional. Então, é bem importante essa parte de entender como é que funciona o símbolo para você poder fazer uma boa mandala intencional, né? A verdade é que tudo precisa se encaixar. Então, como ela é de cima, existe um certo desafio em fazer com que tenha uma profundidade e uma superfície, né? Então, como ela não vai ter fundo, não vai ter relevo, eu preciso fazer toda essa parte de parecer de cima na própria folha chapada ali e plana. Então, esse é o desafio desta mandala, que particularmente ficou muito bom, ao meu ver. Mas sempre podemos melhorar. Então, eu pego a esponjinha, a mesma esponjinha que a gente faz texturas, né? Vários tipos de textura. Pego um verde escuro, um verde claro e um verde limão. E vou fazendo essa base aí de cores. Para não ficar pincelado, não ser muito chapado. Ela não tem essas formas muito retas, né? Então, eu venho limpando aí as bordinhas. Passo o incenso para começar a intencionar mais ainda. E começo com o verde bem escuro, bem na base da folha. Como vocês viram lá na foto, ela tem uma abinha para cima, né? Então tem a parte plana, onde tem toda essa envergadura, todas essas raízes, né? E temos uma abinha que sobe, né? Ela é lateral. Então, a forma de eu trazer profundidade para essa Vitória Régia é colocando uma cor escura bem na base dessa abinha, para a gente trazer profundidade um pouco para baixo e poder subir com um verde mais claro na ponta para mostrar que está em cima.
Confesso que foi um real desafio fazer essa luz e sombra bem aí nessa vitória, porque como ela tá bem chapada, né, bem reta, bem de cima mesmo, existe um desafio real em fazer essa profundidade de relevo. Então a gente vai colocando as partes escuras nos cantinhos, próximo a esse verde todo. E na borda dessa abinha aí a gente pode colocar o verde claro. Depois eu venho com verde ainda mais claro e até um branquinho bem aí nessas bordas com o verde claro. Para quê? Para trazer ainda mais para cima, ainda mais para frente. Então o escuro vai ficar com escuro e no claro eu vou pôr alguns pontinhos de luz bem específicos para trazer para frente alguns pontos aí da folha. Fiz algumas aberturinhas aí nessas abas, porque ela não é toda inteira, né? A natureza, ela tem algumas micro coisinhas que deixam ela perfeita. Se fosse tudo muito reto, aí não ia parecer natural, né? Então a gente tem que fazer falhas no desenho para realmente parecer que é algo natural e não tão chapado, fixo, né? E aí eu venho com essa parte mais clara, esse verdinho mais claro com o branco bem ali nos pontinhos de luz para trazer mais para frente alguns pontos. E quando a gente traz para frente com a cor clara, a cor escura também entra em maior evidência, assim a gente consegue um bom jogo de luz e sombra. Então, por hora, eu vou deixar essa base aí secando bem. Vou puxando novas linhas. Muita gente acaba perguntando qual o tamanho dessas circunferências, né? Eu não tenho o costume de medir elas, eu vou muito no olho, né? Porque vai depender muito do tamanho do MDF, vai depender muito do tamanho da pétala que eu quero que aquela próxima seja. Então, às vezes você pode fazer alguma simbologia, alguma decoração que é mais curtinha, aí você vai puxar uma circunferência mais curta. Ah, que nem aí. Eu não queria terminar ela na base mesmo, então eu já acabei antes, fiz uma pétala um pouco mais larga para finalizar com uma decoraçãozinha e é isso. Então você vai sentindo o tamanho que você quer as pétalas, elas se modificam conforme o seu interesse, né? Venho aí então com o verde folha, fazendo toda a coloração dessa primeira faixa de pétalas depois da nossa Vitória Régia. E vamos aí colorindo. Ela vai ser toda em aspectos de verde, né? E conversando com a cliente, eu percebi que eu poderia usar o rosa. Inclusive, exatamente pelo arquétipo que a Vitória Régia tem, né? De trabalhar o feminino, as emoções, toda essa parte matriarcal. Então eu senti de pôr um rosa para tanto lembrar o próprio aspecto da Vitória Régia não, da Lotus, de transformação, de resiliência e de força pessoal, né?
E também trazer um certo acolhimento, também quebrar um pouco todo esse verde, então fica bem interessante. Nas envergaduras aí do centro da folha, eu vou usar o amarelo ouro. Põe um pouquinho de amarelo limão só para dar uma clareada. E vai olhando a referência, né? É importante sempre olhar a referência. Então ela tem tipo uma abinha em cima. Eu poderia não fazer esta abinha. Eu falei, não, mas eu vou ser super fiel ao desenho para que não saia nada do controle, né? Então eu fiz essa abinha aí que parece um umbiguinho, né? Um umbigo dessas envergaduras. Então refaço ele aí, vou refazendo. Existe um círculozinho que dá onde sai todas essas envergaduras, então os mínimos detalhes. Vou fazendo aí tudo em amarelo e depois com certeza a gente vai contornar isso aí com uma caneta 0.5 ou 1.0 mais fininho possível para não perder todo esse detalhe. Então vamos fazendo aí. Vou repassando aí alguns cantinhos para que esse amarelo fique bem vivo e eu não tenha que refazer depois de passar a caneta. Pincel fino, detalhe fino e vamos lá. Depois vamos com um verdinho. Vai estar tudo aí na descrição, os nomes certinhos, né? Não sei se eu confundi, se o primeiro verde é outro verde e esse é o verde folha, mas enfim, vocês vão ter aí na descrição da aula, certo? Porque enquanto eu faço áudio, eu não estou pintando, né? Porque eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo, então a gente tem que ir conforme pode, né?
Essa mandala vai ter detalhes em dourado, porque serão verdes não tão escuros, então para ter alguns detalhes também bem delicados e bonitos, próximos a esse amarelo aí do centrão, eu resolvi usar dourado também. Então, vamos caminhando. Acabei sentindo de usar a mesma tonalidade de verde na base e o verde musgo em cima e fazer esse degradê aí, juntar uma cor na outra para dar uma certa profundidade. Ela é totalmente intencional, né? Mas, por exemplo, em casos assim, o intencional também tem muito do intuitivo nesses momentos, né? Para quê? Para deixar acontecer, para deixar fluir de alguma forma, né? Sem sair de todo o conceito que é pedido em si. Eu sempre pinto toda a área maior primeiro. Ah, então o dourado vai ser nesse pinguinho aí do centro, então eu vou fazer o dourado por último, porque é a última parte e é o detalhe. Então você nunca faz o detalhe primeiro, sempre o maior primeiro, faz toda a base, todo o fundo, depois você vem fazendo os detalhes. Vamos finalizando aí a última faixa de última pétala. Se não tem um errinho de gravação, não me chama Bia. Então, perdi a parte que eu colocava douradinho aí na ponta. Mas eu já tinha falado, né, que ia ser dourado, então é só você pintar o douradinho ali na bolinha. Peguei um rosa, o rosa ciclame, que vai estar aí na descrição.
Pus um pouquinho de branco nele, porque eu quero que seja um rosinha bem acolhedor, um rosinha bem maravilhoso. Então eu já vou colorindo aí todo esse fundo, que é a única parte que vai ser rosa. E calma, que não vai ficar tudo tão rosa assim, pá, chocante. Mas a gente precisa fazer a base primeiro, certo? Então, já que é uma cor bem densa, eu não vou precisar fazer 2 camadas, então aí vamos só colorindo. Todas essas florzinhas aí também que eu tô circulando, elas vão ser em dourado também. Tudo vai ser muito bem contornado, então eu gosto de já ir dando spoiler de como vai ser pra frente, porque talvez existe as grandes possibilidades de eu ter erros na gravação. Então eu já dou spoiler antes, ali vai ser dourado, porque às vezes pode dar uma cagadinha, né? Então a gente pode ficar sem a partezinha do vídeo. Faz parte, né? Então vou deixar toda essa coisa aí que eu fiz em volta secar. E venho com a nossa caneta super fina, fazendo todo o contorno dessas envergaduras aí da Vitória Regia. Precisa ser uma caneta fina, porque já é tudo bem micro detalhe, então se você fizer com uma ponta muito grossa, vai cagar o seu desenho, tá? Já tô falando. A não ser que você tenha esse conceito, né? Não, eu quero tudo mais robusto, aí ok, é um conceito. Se não, não faça, certo? O ideal, como eu falei, é você fazer todos os detalhes, repetir a cor caso precise antes de passar a caneta. A caneta é sempre o último passo, certo? Assim como os pontinhos de luz também é sempre o último passo. Mas se quiser testar fazer primeiro, faça e depois você vai ver porque eu falo para fazer por último. Pontos de luz, detalhes e micro coisas é sempre por último. Você vai dando todo o fundo primeiro para depois fazer os micro detalhes. Então eu só contornei aquele umbiguinho ali, porque depois eu vou desligar a câmera e ver exatamente como que é o tracinho daquela partezinha ali, para ser muito fiel à nossa verdadeira folha, certo? E já venho circulando aí em volta. Aí eu resolvi vir com a caneta já mais grossa 2.0 para que seja mais visível, afinal a gente já não tá mais nos detalhes ali de baixo, então a gente pode já começar com traços mais firmes, certo? Respeitando toda essa envergadura aí que a gente fez natural, um tracinho um pouco tremidinho exatamente para também trazer esse aspecto da folha natural, então tudo pode ser intencional, certo? E aí vamos puxando os traços aí das nossas pétalas, como de costume.
Moro no interior e tem barulho de roçadeira 24 horas por dia. É a vida, né? Então, não vou deixar de gravar por isso, né? Então, vocês vão ter que me aguentar. E vida que segue, né? Melhor roçadeira do que ônibus, carro, metrô, ônibus, né? Buzina, então. C'est la vie. Só porque eu falei, ele parou, viu? É a força do pensamento. Vamos aí contornando tudo. Venho aí agora colocando uma bela base de dourado nessas florzinhas aí. Venho bem ogrinha mesmo, porque depois a gente vai contornar. Eu vou passar uma segunda camada, porque o dourado precisa estar bem preenchido. Pode depositar bastante tinta. E vamos lá. Circulando, fazendo todo o nosso... Aí, ele voltou. Neste momento comecei a ficar um pouco preocupada, porque eu falei, meu Deus, a parte rosa está muito evidente, terei que fazer algo para preencher melhor toda essa coisa aí. Certo? Mas no fim dá tudo certo, então a gente começa com a duplicação das pétalas. Como de costume, Tia Bia adora uma duplicaçãozinha para colocar pontinhos de luz. Pontinhos de luz. E vamos aí fazendo a duplicação de todas as pétalas, porque eu sou dessas. Tem dia que a gente tá mais engraçadinha, né? Tem dia que a gente tá mais, né, mais séria, e assim segue o baile, né? Vou aí circulando as nossas florzinhas em dourado. Já dei uma segunda camada do dourado para preencher bem preenchidinho. E pensei seriamente e comecei a fazer uma mini decoraçãozinha aí em volta. Para quê? Para trazer preenchimento, para trazer vida para todo esse lugar rosa aí que ficou em excesso, né? Não é que ficou em excesso, a gente já sabia que teria que dar uma preenchida, senão ia ficar muito chapado todo esse rosa sem alguma decoração. Só que a decoração de fora também tem que estar conversando com todo o enredo da mandala, né? Então a gente não pode nem carregar demais e nem sair muito de toda a decoração geral,
precisa se conversar, né? A parte de dentro com a parte de fora. Isso a gente vai encontrando harmonia no desenho, né? Então, eu venho aí fazendo alguns detalhes que não necessariamente tem na parte de dentro, mas como tá tudo bem circular, tudo bem feminino, acaba encaixando bem esses pingentinhos, né? Então fica bem delicado, já dá um preenchimento, já tira todo aquele rosa muito chapado. E a gente consegue ornar aí a coisa para que fique mais preenchido, certo? Depois você pode escolher pôr pontinhos de luz ou não. Aí precisa ter uma certa atenção para não carregar demais, porque a gente já tem um bom traço aí, então ele já deu uma boa preenchida nessa parte rosa toda, né? Mas a gente precisa ter ainda mais cuidado a partir de agora para não pesar demais. Então, como eu ainda não tinha feito a decoração da parte de dentro, eu posso tranquilamente agora começar a colocar detalhes que eu coloquei na parte de fora, na parte de dentro. Então, todas essas bolinhas aí, esses pingentinhos que eu pus na parte de fora, eu posso começar a colocar também na decoração na parte de dentro. E fica bem legal. Daí começo com os nossos famosos pontos de luz. Para trazer claridade, trazer para frente, trazer para cima toda essa mandala para ela não ficar escura, né, o verde. Não só essa, né, como todas. Eu gosto de pôr ponto de luz, se você gostar põe, se você não gostar não põe, tá? É bem particular o gosto. Eu ensino vocês a colocarem para quê? Para que vocês aprendam a mexer com luz e sombra, né? Saiba, poxa, aqui tá meio escuro, precisa de um pontinho de luz. Então você vai aprendendo aí a manipular luz e sombra, as cores a favor da ideia que você tem para aquela mandala, para aquele desenho, para aquela coisa em si, certo? Então vamos finalizando toda essa última faixa de pétalas aí com os nossos pontinhos de luz, clareando e trazendo para frente, né? Trazendo para cima. E vou colocando micropontos. Não, como eu disse, né? Tem que ter o cuidado para não pesar. Então, este foi o cuidado, não pôr ponto de luz em tudo para que não fique informação demais, certo? E assim ficou a nossa linda mandala totalmente intencional na força da Vitória Regia. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.